Para compreendermos a importância da comunhão e da colaboração com o Espírito Santo, é essencial conhecermos verdadeiramente quem ele é. Embora frequentemente usemos metáforas como fogo, vento, água, óleo e pomba para descrever o Espírito Santo, devemos cavar mais fundo na base bíblica para entender sua verdadeira essência. Muitas vezes, essas metáforas são tão comuns que perdemos de vista a identidade real do Espírito Santo. Vamos examinar a verdade fundamental: o Espírito Santo é Deus. Ele é uma parte integral da divindade, assim como Deus o Pai e Deus o Filho. A Bíblia em si se refere ao Espírito Santo como Deus. Jesus instruiu seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Mateus 28 versículo 19. Essa passagem coloca o Espírito Santo na mesma categoria divina que o Pai e o Filho. Um exemplo do papel divino do Espírito Santo é encontrado no livro de Atos, onde Pedro repreende Ananias por mentir ao Espírito Santo. Nesse contexto, Pedro afirma claramente que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus, Atos 5 versículo 3, 4. As metáforas bíblicas são frequentemente inspiradas pelo Espírito Santo. As passagens do Antigo Testamento que foram escritas sob a influência do Espírito Santo são citadas no Novo Testamento como sendo do próprio Espírito Santo. Isso destaca ainda mais a natureza divina do Espírito. Além disso, o Espírito Santo é ativo na criação e na obra divina. Ele participou na criação dos céus e da terra, a Gênesis 1 versículo 2, revelou-se na formação dos céus, a Jó 26 versículo 13, e é responsável por ressuscitar os mortos, a Romanos 8 versículo 11. O Espírito Santo também desempenha um papel crucial na transformação pessoal. Ele capacita as pessoas a nascerem de novo espiritualmente, a João 3 versículo 5, 7, repreende o mundo do pecado, da justiça e do juízo, a João 16 horas e 8 minutos, e realiza a obra de expulsar demônios, a Mateus 12 versículo 28. Em resumo, o Espírito Santo é parte integrante da Trindade Divina, coigual ao Pai e ao Filho. Ele realiza ações que apenas Deus pode fazer e é ativo tanto na criação quanto na transformação pessoal. Portanto, é fundamental entendermos quem é o Espírito Santo para que possamos nos aproximar dele com reverência e compreender sua poderosa atuação em nossas vidas. Para entender plenamente quem é o Espírito Santo e para desenvolver uma comunhão profunda e eficaz com ele, é crucial explorar as bases bíblicas que revelam sua natureza e atributos. Embora muitas vezes usemos metáforas como fogo, vento, água, óleo e pomba para simbolizar o Espírito Santo, devemos aprofundar nossa compreensão além dessas representações figurativas. O Espírito Santo é, sem dúvida, Deus. Assim como o Pai e o Filho, ele é uma entidade divina, um membro essencial da Trindade. A própria palavra de Deus ressalta essa verdade. Jesus ordenou que seus discípulos fizessem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Mateus 28 versículo 19. Isso claramente coloca o Espírito Santo na mesma categoria divina que o Pai e o Filho. A prova da divindade do Espírito Santo não é apenas baseada em metáforas, mas também em atributos divinos. A Bíblia destaca que o Espírito Santo é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. A eternidade do Espírito Santo é afirmada em Hebreus 9 versículo 14, que o descreve como Espírito eterno. Sua onisciência é revelada em 1 Coríntios 2 versículo 10, onde é mencionado que ele sonda as profundezas de Deus. Sua onipotência é ressaltada em Lucas 1 versículo 35, que descreve o poder do Altíssimo vindo sobre Maria por meio do Espírito Santo. E Salmos 139 versículo 7, 8 enfatiza sua onipresença, afirmando que não podemos fugir de seu Espírito. Adicionalmente,
o Espírito Santo também é ativo na realização de ações que somente Deus pode fazer. Ele é capaz de ressuscitar os mortos, a Romanos 8 versículo 11, revelar verdades profundas e desconhecidas, a 1 Coríntios 2 versículo 10, e repreender o mundo do pecado, da justiça e do juízo, a João 16 versículo 8. O Espírito Santo é, portanto, uma personalidade divina. Assim como o Pai e o Filho, ele possui atributos e realiza ações que apenas uma entidade divina pode fazer. Reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa divina transforma nossa perspectiva e nos permite desenvolver uma relação pessoal e profunda com ele. Vamos explorar o papel multifacetado do Espírito Santo em nossas vidas, revelando como ele se manifesta e interage conosco de maneiras profundas e significativas. A Bíblia é rica em passagens que nos iluminam sobre a influência e ação do Espírito Santo, permitindo-nos compreender sua essência de maneira mais profunda e significativa. Comunicação divina: o Espírito Santo fala às igrejas e àqueles dispostos a ouvir sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2 versículo 7. Auxílio nas fraquezas: o Espírito Santo é nosso auxílio em tempos de fraqueza e incerteza. Ele intercede por nós quando não sabemos como orar, compreendendo nossas necessidades mais profundas. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8 versículo 26. Intercessão em oração: o Espírito Santo intercede por nós durante a oração, auxiliando-nos a expressar nossos anseios e anseios diante de Deus. Ele compreende nossas limitações e necessidades. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8 versículo 26. Guia e ensino: o Espírito Santo nos guia e ensina, lembrando-nos das palavras de Jesus e revelando-nos verdades profundas. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14 versículo 26. Revelador da verdade: o Espírito Santo é nosso guia para a verdade. Ele não fala por si mesmo, mas revela o que ouviu, direcionando-nos para entender o que está por vir. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16 versículo 13. Comandos e direção: o Espírito Santo emite comandos e direções para o serviço de Deus. Ele instrui e orienta, trazendo direção àqueles que o seguem. O Espírito Santo os proibiu de ir para lá. Atos 16 versículo 6, 7. Chamado para a obra de Deus: o Espírito Santo chama e designa pessoas para a obra de Deus, direcionando-as para funções específicas no seu plano. Disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13 versículo 2. Consolo para os crentes: o Espírito Santo traz conforto aos crentes, trazendo paz e crescimento espiritual à comunidade cristã. Assim as igrejas tinham paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e andando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, multiplicavam-se. Atos 9 versículo 31. O Espírito Santo é uma presença ativa e vital em nossas vidas, manifestando-se de maneira rica e poderosa. Sua influência permeia todos os aspectos de nossa jornada espiritual, nos fortalecendo, guiando, ensinando e confortando. Se você se sentiu tocado por essas revelações,
Compartilhe este conhecimento com outros e não deixe de se inscrever para mais insights espirituais. O Espírito Santo é uma presença viva e atuante em nossas vidas, desempenhando um papel fundamental em nossa conexão com Deus. Suas ações e características estão intrinsecamente entrelaçadas na Palavra de Deus, revelando sua natureza única e vital em nossa jornada espiritual. 1. O amor derramado. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração, fortalecendo nosso espírito e nos conectando ao amor divino. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, versículo 5. 2. Evitar entristecer o Espírito. A Bíblia nos exorta a não entristecer o Espírito Santo de Deus. Essa passagem nos lembra da sensibilidade do Espírito e de nossa responsabilidade em manter uma comunhão saudável com Ele. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. 3. Intercessão profunda. O próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, representando sua profunda intercessão e preocupação por nossas vidas. Ele nos conhece intimamente e compartilha nossos fardos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Essas passagens bíblicas demonstram que o Espírito Santo não é apenas um poder abstrato, mas uma personalidade real e ativa. Ele interage conosco de maneira pessoal, demonstrando emoções e vontade própria. Suas ações são realizadas de acordo com seu conhecimento e plano divino. Ao compreender a natureza pessoal do Espírito Santo, reconhecemos a importância de nossa adoração e de manter um relacionamento íntimo com Ele. Ele não é um recurso a ser manipulado, mas uma presença divina a ser respeitada e honrada. Convidamos você a aprofundar seu entendimento sobre o Espírito Santo assistindo ao vídeo. Este evento ocorreu antes da criação do mundo. Reconheça a natureza pessoal desse ser divino e permita que ele guie e fortaleça sua jornada espiritual e ministério.